Jesus, neste nome há poder. Jesus, neste nome há poder. O seu nome é poderoso, sua glória em toda a terra. Há poder no nome de Jesus. Canta mais uma vez. Jesus, Jesus, neste nome há poder. Jesus, neste nome há poder. O seu nome é poderoso, sua glória em toda a terra. Há poder no nome de Jesus. O impossível, Ele pode realizar. O impossível, Ele pode realizar. O impossível, sim, o impossível. O impossível a nós, Ele pode realizar. O impossível, Ele pode realizar. O impossível, Ele pode realizar. O impossível, sim, o impossível. O impossível a nós, Ele pode realizar. E foi muito bom que nós tivéssemos cantado essa música, porque aquilo que Jesus realizou lá, naquele tempo, curando aquele leproso, Ele faz hoje também. Jesus, nesse nome, há poder. O seu nome é poderoso, sua glória em toda a terra. O impossível, Ele pode realizar. Naquele tempo era impossível a pessoa ser curada de lepra. Hoje, graças a Deus, nós temos remédios, temos tratamento, e então se consegue contornar a doença, a hanseníase. Mas naquele tempo eles não tinham meio nenhum. Pelo contrário, por falta de remédios, e porque eles tinham a mentalidade que se era leproso e não tinha jeito, todo mundo ficava com medo da lepra. E o leproso era afastado, era obrigado a afastar-se, era lei. Então tinha que afastar-se da sua casa, da sua família, tinha que sair da cidade, não podia conviver no meio dos outros, não. Ele era colocado para fora, para o alto dos montes, nas cavernas, na beira dos rios, se houvesse rio. Eles estavam num país semidesértico. Mas na cidade não podiam ficar, no meio das pessoas não podiam ficar. Era tão terrível que o leproso nem podia deixar que as pessoas sãs se aproximassem dele. Tanto assim que ele era obrigado a andar com algum objeto que fizesse som, como um sino. Muitos deles usavam um sininho mesmo, mas tinham que usar alguma coisa que fizesse um som, para com aquele som ele poder avisar que ali havia um leproso. Portanto, se num lugar ermo, num lugar assim que não era de casas, escutassem aquele som, já se podia saber, era um leproso. Então a pessoa nem se aproximava. Muitas vezes o leproso já gritava,
E se eram vários, porque muitas vezes, coitados, por necessidade, eles se agrupavam para viver juntos, para um poder ajudar pelo menos um pouco o outro a sobreviver. Então, quando havia um grupo de leprosos, às vezes eles formavam até aldeias de leprosos. Eles gritavam: leprosos, leprosos, dizendo que eles eram leprosos. Imagine a vida desumana que essas pessoas viviam. E a lei era inclemente. O leproso não podia viver junto com os outros. Agora imagine essa situação. Porque o Evangelho nos explica bem. Aproximou-se dele um leproso, suplicando-lhe de joelhos. Quer dizer, aquele leproso, ele foi ousado. Ele foi de grande ousadia. O que ele não podia fazer, ele fez. Ele se aproximou de Jesus. E não somente se aproximou, ele chegou ali pertinho, a ponto de se ajoelhar diante de Jesus e pedir a ele. E qual foi o pedido dele? Interessante. Se queres, podes limpar-me. Daí a gente entende por que ele ousou. Por que ele ousou chegar perto de Jesus? Porque ele acreditava. Ele sabia que se Jesus quisesse, bastava ele querer. Era suficiente Jesus querer, porque nele estava o poder. Foi por isso que ele se aproximou. Primeiro, ele sabia que ele não ia fazer mal nenhum a Jesus. A lepra dele não ia pegar em Jesus. Mas, ao contrário, bastava Jesus querer. Se Jesus quisesse, simplesmente quisesse, ele seria curado. E daí a ousadia dele, e daí o pedido que ele fez. E que bonito, Jesus estendeu a mão, tocou. Veja bem, Jesus não podia fazer isso. A própria lei proibia. Ninguém podia tocar um leproso, porque não apenas a pessoa podia se contaminar, pensavam eles, mas ela passaria a contaminação para os outros, pensavam eles. Eles pensavam que a lepra fosse uma doença contagiosa. Então Jesus não podia se aproximar, muito menos Jesus podia tocar, mas Jesus estendeu a mão. Jesus tocou no leproso, sem medo. Em outras palavras, Jesus se pôs próximo a ele. Não somente o leproso se aproximou de Jesus, mas Jesus se aproximou do leproso. E tocou. E certamente o toque de Jesus foi um toque de carinho. Jesus fez um carinho naquele homem. Claro, Jesus estava querendo passar aquele poder curador para curar aquele leproso. Mas ele não fez simplesmente um gesto ritual, não. Ele fez aquilo com amor, ele fez aquilo com carinho, ele fez aquilo com compaixão. E compaixão quer dizer padecer com. Ele sofreu com a situação daquele leproso. Primeiro, por ele ser leproso. Segundo, pela situação em que ele estava. Situação desumana, longe de todo mundo e impossibilitado de qualquer convívio com as pessoas. Jesus, deixa eu dizer assim, do nosso modo bem popular, Jesus estava morrendo de dó, de compaixão, de misericórdia por aquele leproso. E no toque de Jesus, e na misericórdia, na compaixão, no amor de Jesus. Mas um amor com paixão quer dizer, não é apenas que ele amou, que ele gostou do leproso. Não, ele compadeceu-se, isto é, ele sofreu com ele. Então naquele amor de compaixão, Jesus passa para ele o seu poder criador. E tocando nele, Jesus diz: eu quero ser curado.
E continua o evangelho dizendo: imediatamente desapareceu dele a lepra. Não é que foi aos pouquinhos, não. Imediatamente desapareceu dele a lepra. E ele foi purificado. Eu me lembro que eu fui testemunha de uma situação muito bonita. Agora, esses dias eu estive em Recife e cheguei até Gravatá, que já é bem perto de Caruaru, lá em Pernambuco também. E bem anos atrás, estive lá para o encontro do estado de Pernambuco. E o encontro terminou numa grande tarde de louvor no estádio de futebol lá em Caruaru. E houve um momento em que o Senhor começou a realizar curas. E eu fui narrando. Você sabe que o que a gente faz é narrar. Deus nos dá a graça de narrar as curas que Ele está acontecendo. É o dom de ciência. Com muita frequência aqui nas missas de quarta-feira à noite, especialmente. Não quer dizer que seja só lá, mas vocês veem com frequência isso nas missas de quarta-feira. Padre Edmilson vai descrevendo as curas que o Senhor está fazendo. Não é a gente quem cura, é como um narrador de futebol que a gente se torna naquele momento. Nem dá para descrever todos os lances, mas aquilo que Deus vai mostrando, a gente vai anunciando. E que bonito, na hora que se anuncia, é como a palavra que vai e atinge, como Deus disse no começo: haja luz, e a luz se fez. Quando Jesus disse: eu quero ser curado, diz aqui o evangelho, imediatamente aquele leproso foi curado. Interessante, na hora que a gente anuncia a cura que o Senhor está fazendo, porque não é a gente quem cura, mas é o Senhor, mas aquela palavra é uma palavra de salvação, é uma palavra de cura. Deixa eu dizer, é como nos sacramentos, quando nós dizemos a palavra eu te batizo, derramando água na cabeça da criança, não é só a água, é principalmente a palavra que acompanha a água. Não bastaria derramar água na cabeça da criança, mas na hora que o padre diz, ou o diácono, num caso de necessidade de uma pessoa, na hora que ela diz eu te batizo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, naquele momento acontece a graça. Aquela criança nasce de novo. Ela se torna filha de Deus. Na hora que nós padres, no momento da consagração, depois de impor as mãos, de invocar o Espírito Santo, tomando o pão, nós dizemos: isto é o meu corpo. Até veja, nós usamos as palavras de Jesus, mas somos nós que pronunciamos, como que tomando para nós aquela palavra e pronunciamos: isto é o meu corpo. Que maravilha, gente! A transubstanciação, é assim que a doutrina da igreja chama isso, a transubstanciação, a mudança de substância. O que era pão não é mais pão, embora conserve as aparências. Aos nossos olhos, ao nosso toque, ao nosso gosto, continua as aparências de pão, mas na verdade nós sabemos, e aí está a maravilha, o que era pão se torna o corpo glorioso do Senhor. A mesma coisa com o cálice com vinho, na hora que a gente, padre, diz: e quem somos nós? Mas pelo fato de a gente pronunciar a palavra: este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, acontece a maravilha, a transubstanciação se dá. E aí, aquele cálice que era um cálice de vinho, agora não é mais um cálice de vinho, é um cálice do sangue do Senhor. Claro, ali está o corpo, o sangue, a alma, a divindade de Jesus. Está ali o corpo glorioso de Jesus que se faz. Tudo continua. Você olha, para os seus olhos, a aparência é de vinho. Para o seu gosto, é gosto de vinho, é cheiro de vinho, é sabor de vinho. Mas na verdade a substância mudou. E aí está a maravilha.
Quando a gente, graças a Deus, pronuncia a palavra, dizendo que o Senhor está curando alguém disso, daquilo, o Senhor entra em ação e realiza a maravilha. Eu estava contando que então o Senhor começou naquele encontro lá em Caruaru a fazer muitas curas. Eu fui narrando. Dom Dino, bispo hoje de Caruaru, naquele tempo ele era bispo de Pesqueira, bispo novo em Pesqueira, até ficou assim, abismado de ver. Ele nunca tinha visto assim as curas acontecendo. Me lembro muito bem que ele estava ali já no palco. Graças a Deus, eu sei que de início eu fiquei constrangido diante do bispo, mas era o Senhor que estava fazendo. Eu sei que para ele aquilo era tudo diferente, mas eu também não podia deixar de narrar o que o Senhor estava fazendo. E eu me lembro muito bem que eu disse que uma pessoa estava sendo curada de lepra. Eu te disse: você não precisa, você não é obrigado a se manifestar, porque muitas pessoas têm preconceito com isso. Mas se você quiser se manifestar, você, nem acabei de falar, se você quiser se manifestar. Eu vi lá no campo de futebol, num canto, bem no canto mesmo, lá no alto da arquibancada, num dos últimos, se não fosse o último degrau, uma mulher, que eu pensei que fosse já uma senhora idosa, com roupas muito compridas, com uma manga que eu vi que era bem comprida, gola até aqui em cima, levantou as mãos, e o povo viu, e o povo então, entusiasmado, aplaudiu. Eu também fiquei tocado com aquilo, até pensei que fosse uma religiosa pelas vestes dela. No final do encontro eu perguntei se alguém teria contato, mas sabe, um campo de futebol, né, cheio de gente, mas que lindo. Um ano depois eu voltei lá a Pernambuco, e dessa vez eu fiquei apenas em Recife, e me trouxeram o resultado, e me contaram que não era uma religiosa, não, era uma senhora, até bastante moça, recém-casada, mas ela tinha lepra. E justamente pelo fato de ter lepra, é que ela usava aquelas vestes compridas, com aquela gola até aqui em cima, com aquela manga comprida. Imagine o calor de Pernambuco, né? E no estádio de futebol, aquela mulher usando essas vestes. E o sinal é que a coitadinha se colocou lá, num degrau, afastado dos outros, onde não havia ninguém, bem no alto da arquibancada, separada dos outros. Depois que eu fui prestar atenção a tudo isso, ela teve a coragem de se manifestar. Eu tenho a certeza, pela coragem que ela teve, porque você sabe, as pessoas têm preconceito, mas ela não teve vergonha nenhuma, não. Ela acreditou, como esse leproso acreditou na cura de Jesus. Eu não era nada, mas na hora que eu descrevi que o Senhor estava curando alguém com lepra, ela se manifestou. Daí me contaram que não somente ela foi curada, mas ela já estava com um filho, que depois da cura, ela inclusive foi ao médico, ela era acompanhada pelo médico, o médico constatou que ela estava curada, não viu mais os sinais da lepra. Daí que inclusive ela teve coragem, né, porque ela nem queria ter filho, com medo de que talvez o filho nascesse leproso também. Já estava com seu filho. Por quê? Jesus, nesse nome há poder, o seu nome é poderoso, sua glória enche a terra. O impossível Ele pode hoje realizar. Não foi apenas lá naquele encontro de Caruaru, não. O Senhor pode realizar, Ele realiza hoje. Assim como a primeira leitura vai nos dizer: hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais
os vossos corações. Hoje o Senhor quer fazer curas em nós. Ele quer fazer curas no nosso físico, quer sim, mas Ele quer principalmente fazer curas no nosso interior. Eu não estou fugindo não, é que eu sinto que eu preciso falar também de uma cura interior, de uma cura do coração, da qual está falando a primeira leitura. Mas depois vamos orar para que o Senhor nos toque, para que o Senhor nos cure. Vamos sim, claro que vamos. Diante desse evangelho só podemos orar uns pelos outros para a nossa cura. Mas você viu muito bem, e a primeira leitura, que é da carta aos Hebreus, começa justamente assim: escutai o que declara o Espírito Santo. Não é uma coisa qualquer. Escutai o que declara o Espírito Santo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como aconteceu na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, diz a palavra de Deus. Puseram Deus à prova, embora vissem as minhas obras durante 40 anos. Deus fez muitos milagres pelo povo de Deus. Essa passagem está se referindo àquilo que aconteceu quando o povo estava já andando pelo deserto. Isso está descrito no livro do Êxodo. Se você tem a sua Bíblia e você faz o favor de pegar, pegue. É bom para você pegar a Bíblia. Livro do Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, capítulo 17, Êxodo 17, já no comecinho. Segundo uma ordem do Senhor, toda a Assembleia de Israel partiu por etapas do deserto de Sim, acamparam em Rafidim, onde não havia água para o povo beber. Claro, estavam numa região de deserto, estavam atravessando o deserto para chegar à terra prometida, onde não havia água para beber, para o povo beber. E vieram então contender, portanto vieram pedir satisfação, vieram fazer uma contenda, uma briga, um litígio com Moisés, vieram contestar Moisés, dizendo: dá-nos água para beber. Disseram eles. Moisés respondeu: por que procurais contendas comigo? Por que provocais o Senhor? Moisés está mostrando que aquela provocação, na verdade, não era com ele. Eles vieram pedir satisfação a Moisés e dizer: você tem que nos dar água para beber. Mas ele diz: não é comigo não. Quem tirou vocês do Egito não fui eu, foi Deus. Quem está fazendo essa caminhada com vocês no deserto para levar-nos a todos nós, a mim também, para a terra prometida, é Deus, não sou eu. Então por que vocês estão provocando a Deus? Disse Moisés. Versículo 3: entretanto o povo ali estava privado de água e devorado pela sede, murmurava contra Moisés: por que nos fizeste sair do Egito para nos fazer morrer de sede com nossos filhinhos e nossos rebanhos? O povo entrou em desespero, o povo entrou em pânico, e você viu, o povo começou a murmurar. Qual foi a palavra que nós repetimos tantas vezes nos Salmos? Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os vossos corações. E quando chega um pouco mais na frente, naquele versículo, vai dizer: não fecheis os vossos corações, como em massa no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, como disse a leitura do livro do Êxodo, apesar de terem visto as minhas obras.
Gente, eles endureceram o coração. Aqui eu preciso trazer uma coisa importantíssima. Infelizmente, o sofrimento, a dor, os problemas podem abrir ou podem fechar o nosso coração. Repito, é uma coisa muito importante. Os problemas, as dificuldades, as situações, até mesmo situações impossíveis, situações que nos desesperam por si. Imagina, aquele povo estava sem água, e as criancinhas estavam sem água, e os animais estavam sem água. Então o povo entrou em desespero. Os problemas, as dificuldades, as situações duras, difíceis, a dor, o sofrimento pode ou abrir o nosso coração ou fechar o nosso coração. E a gente acaba ficando com um coração endurecido, que é o oposto de um coração dócil, de um coração aberto, de um coração mole. Endurecido é o oposto de um coração mole. E o que faz com que o coração fique duro ou o coração se abra? Por que aquele povo endureceu o coração? Porque diante daquela situação, ele começou a murmurar. Murmurar contra Moisés e murmurar contra Deus. Por que Moisés foi tirar a gente de lá? Por que Deus foi mandar esse Moisés para tirar a gente lá do Egito? Veja, eles eram escravos, gente. Escravos no Egito, penando, coitados. Obrigados àqueles trabalhos forçados. Acabando com a vida deles. As pessoas não chegavam aos 40 anos de idade. Porque já jovenzinho, adolescente, já iam para os trabalhos forçados. Com 20, com 25 anos, já estavam em trabalhos pesados. Com frequência aos 30, 35 anos, já estavam morrendo. Porque era pouca alimentação, era muito trabalho, não tinham bem onde morar. Mas o faraó e o povo do Egito exigia trabalho, acima de trabalho, acima de trabalho. O povo não tinha nenhuma liberdade, nenhuma. E Deus os tirou daquele país, Deus os tirou daquele terror da escravidão. E agora o povo, diante da sede, claro que a sede é terrível, mas diante da sede, para quem é escravo, agora está passando sede. Não tinha comparação, mas o povo reclama, por que nos tirou lá do Egito? Era melhor ter ficado lá mesmo a morrer de sede aqui. Até disse, se você queria fazer justamente no deserto os túmulos para nós, para os nossos filhos. Porque veja, quando a gente se desespera, até a gente começa a dizer coisas totalmente erradas, que não tem nada a ver. E o pior, murmuração chama murmuração, desespero chama desespero, e a pessoa entra realmente em pânico. E aí, não apenas ela se desespera, como o coração vai endurecendo, e se fechando cada vez mais, se fechando para Deus, se fechando para os outros. Ficam até mesmo pessoas duras, pessoas rudes, pessoas grosseiras. Acho que vocês já viram pessoas, coitadinhas, grossas, rudes, o linguajar delas, o jeito delas, por causa do sofrimento. Mas a gente diz, mas o sofrimento precisa causar isso? Aí que está, não precisa. O que Moisés faz? Diante da situação, para Moisés também era desesperador, porque o povo não apenas ficou contendendo com Moisés, questionando Moisés, contestando Moisés, não. Moisés estava correndo risco de vida. Daqui a pouco eles matavam Moisés. Eles não demoravam muito para matar, não, porque lá no Egito era assim. Havia pedra suficiente, água não tinha, mas pedra tinha aos montes. E eles eram muito fáceis de apedrejar alguém. Era só alguém pegar uma pedra,
que uma multidão de homens ia pegar em pedra também, e o primeiro louco que atirasse, os outros atiravam todos, e Moisés sabia muito bem disso. Ele podia morrer apedrejado ali, naquele momento. Também a situação de Moisés era desesperadora. O que ele ia fazer no deserto? Era a primeira vez que ele estava atravessando o deserto. Ele nunca tinha atravessado o deserto. Ele nem conhecia aquele tipo de vida. Com aquele povo todo, também a situação dele era desesperadora. Ele estava diante de um grande problema. Como é que ele ia arrumar água para aquele povo no deserto? Especialmente para as criancinhas. É claro que o coração de Moisés também se condoía vendo as criancinhas morrer de sede. Mas o que ele ia fazer? É aí que está. Enquanto o povo se pôs a murmurar, e murmurando, o povo foi entrando em desespero, já disposto até mesmo a matar Moisés e voltar para o Egito, voltar para a escravidão. Moisés não, Moisés foi orar ao Senhor. E aí está a diferença. Aí está o diferencial, e todos nós precisamos aprender isso. Gente, porque essa é uma lei. Quando eu digo lei, não é que seja uma lei feita pelo governo, nem muito menos feita por Deus. Mas assim como a natureza tem leis, no mundo espiritual existem leis. Se eu deixar cair, se eu soltar, eu não preciso jogar. Se eu soltar esse livrinho, ele vai para o chão, não tem como. É a lei da gravidade. A própria terra atrai, por mais leve que seja. Uma folha apenas, essa toalhinha que está aqui, ela é levezinha, mas se eu soltar, ela já foi para o chão. Já foi para o chão. Se eu pegar o copo, mesma coisa, eu não vou fazer isso. Mas era só soltar o copo, e o copo todinho no chão. É a lei da gravidade. E nós estamos cercados de leis assim, desse jeito. Quer dizer, funciona deste jeito. É assim que funciona. No mundo espiritual também, nós somos cercados de leis espirituais no mundo espiritual. E aí que está. Sofrimento, todo mundo tem. Não tem quem não tenha sofrimento. Dor, não tem quem não tenha dor. Dores do corpo, dores da alma, dores do espírito. Muitas vezes o que dói na gente, é o espírito. Não é o corpo. Mas a dor do espírito é mais profunda, é mais dolorida do que a própria dor do corpo. E quanta gente sofre no corpo, mas sofre também na alma e sofre também no espírito. Não tem quem não passe pela dor, não tem quem não sofra, não tem. Não tem quem não enfrente problemas pessoais próprios, problemas da família, problemas com o filho, problemas com o casamento. Verdade ou não é? Não tem quem não passe por problemas econômicos, problemas com outros. A nossa vida está cheia de problemas, está cheia de problemas. Nem precisa procurar, eles estão aí à nossa espera, nas esquinas. A gente vai topando com os problemas. E alguns de nós, infelizmente, não é porque quer, acabam carregando problemas crônicos. Por exemplo, uma família onde o pai, por exemplo, bebe. Meu Deus do céu, que terrível problema. E essa família carrega esse problema, às vezes 10, 20, 30, 40 anos. Às vezes esse pai vai morrer bebendo, e às vezes vai morrer por causa da bebida, com tantos problemas nele mesmo. E quantas outras pessoas carregam outros tipos de problemas? Quantos pais carregam problemas crônicos dos seus filhos dentro de casa, que os filhos são rebeldes, são brutos, são revoltados. Os filhos entraram para as drogas, às vezes não entraram para as drogas, mas a revolta deles é um tremendo problema. Aquela menina é revoltada, caruda, bocuda, falando assim, ríspida, grosseira com os próprios pais, que a criaram com todo o carinho. Pior quando a menina vai para uma vida prostituída, ainda mais como sofre o coração do pai e da mãe diante dessa situação. Há pessoas que carregam problemas crônicos, não é porque querem,
Também não vai matar o filho, não vai matar a filha, não vai pôr para fora de casa. Carregam o problema crônico, carrega também às vezes o problema crônico de doença em si, doença em outros, dentro de casa. Para resumir, os problemas nos cercam, nós não os escolhemos. Repito, nós topamos com eles. E aí que está, diante dos problemas, a gente pode cair justamente no desânimo, na frustração, na decepção. A gente fica decepcionado com aquilo que aconteceu, com aquilo que está acontecendo, mas justamente o meu filho, mas justamente eu, mas justamente o meu casamento, mas justamente a minha família. A gente acaba se decepcionando, e esse tipo de decepção, esse tipo de reclamação, mas comigo, justamente comigo, com o meu filho, com a minha filha, com o meu casamento. No fundo, a gente está se revoltando com Deus. Verdade ou não é? Esse pedir satisfação, por que comigo? A gente está pedindo satisfação a quem? A Deus, igualzinho àquele povo. E se a gente começa a murmurar, a própria palavra murmurar já diz, e fala para um e fala para outro, e às vezes fica falando sozinho, e se não fala sozinho, fica na cabeça, fica no coração, como que falando sozinho. Quanta gente vai para a cama e dorme, né, falando lá dentro de si, na cabeça, no coração, reclamando da vida, reclamando da situação, reclamando do problema. Reclamar é um bom sinônimo a esse tipo de murmuração, que vai gerando insatisfação dentro da gente, e a pessoa vai ficando uma pessoa insatisfeita. Isso vai piorando, a pessoa entra em revolta, a pessoa entra em desespero, a pessoa entra em pânico, e a pessoa nem percebe. Aquilo vai encruando o coração, endurecendo o coração, e a pessoa acaba se tornando coração duro, onde, desculpa, mas é a realidade, nem Deus penetra. Não é que Deus não possa, pelo contrário, Deus está aí à porta da pessoa, querendo entrar no coração, mas o coração está endurecido, porque você sabe muito bem que o coração tem uma porta que se abre por dentro, não é por fora. Nem Deus pode abrir o coração da pessoa, é a pessoa que tem que abrir por dentro. E quantas pessoas estão com a porta trancada, e trancada há tanto tempo, e aquele desespero, e aquela reclamação da vida, de tal maneira tornou aquela porta enferrujada, que precisaria de muita força para abrir aquela bendita porta. Claro, bastaria a pessoa abrir a porta, que o Senhor já está à porta querendo entrar. E veja, esse é o maior milagre, mais do que ser curado de qualquer doença. Eu sei que também nós precisamos muitas vezes de sermos curados de doenças, nós e os nossos, mas eu sou obrigado a dizer, essa doença é pior, porque ela inclusive nos afasta de Deus, e ela nos faz infelizes. Vou dizer uma palavra mais pesada, ela nos faz desgraçados. Só digo de levezinho. Por que desgraçados? Porque nos tira da graça. Quem está com Deus está na graça, quem está longe de Deus está fora da graça. Quem está fora da graça está desgraçado. Uma coisa é a pessoa animada, outra pessoa é a pessoa desanimada. Esse des indica tirar, sair fora. A pessoa fica, infelizmente, desgraçada. E desculpe, daí ela vive uma desgraça mesmo. Ela torna a vida dela uma desgraça. Ela começa a tornar, talvez ela nem queira, mas ela começa a tornar a vida dos outros que a rodeiam, desculpe, uma desgraça. Para ficar mais leve, ela torna a vida dos outros ao seu redor uma infelicidade, para não dizer um inferno. Só que não precisa ser assim. E aí que está. Eu já começo trazendo
os 2 remédios, e na verdade o resultado vai ser um milagre, mas os 2 remédios para isso. Primeiro, um remédio para socorrer a situação. Quem já está, infelizmente, com esse coração encruado, endurecido, porque viveu reclamando da vida, reclamando dos problemas, e com isso foi se afastando de Deus, e hoje tornou-se uma pessoa insensível, que não sente Deus, não sente as coisas, está abatida, desanimada, talvez prostrada no chão, com depressão, triste, carregando a vida. A pessoa se arrasta. Qual é o remédio? O remédio é mais fácil do que nós imaginamos, é abrir o coração, para o Senhor, é gritar para o Senhor como aquele leproso gritou, e dizer: Senhor, se tu queres, tu podes curar-me. E na verdade você abre o coração: Senhor, eu não aguento mais ficar com esse coração endurecido, não aguento mais, Senhor, eu quero romper com isso. Aquele leproso fez uma coisa errada diante da lei. Ele chegou até Jesus, ele falou com Jesus, e certamente quando ele falou: se queres, tu podes curar-me, ele não falou delicadinho assim: se queres, tu podes curar. Não, aquele homem como que gritou para Jesus, clamou para Jesus: se queres, tu podes. Clamou por Jesus: tu podes curar-me. Clame por Jesus, grite do fundo do seu coração endurecido, do seu coração desanimado. Talvez você não sentiu que ele era endurecido, mas com a descrição que eu fui fazendo, você foi percebendo que o seu mal é um coração endurecido. O seu coração tornou-se duro. E o Senhor está aí à porta do seu coração, batendo na porta e querendo entrar. Hoje, se ouvires a voz do Senhor, abri o vosso coração. Como é que nós cantávamos? Nem sei porquê. Como é que nós cantávamos? Venha cantar para a gente esta música, mas a letra é esta: oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis o vosso coração. Vamos cantar uma outra vez. E você que está com o coração endurecido, você que está com o coração a caminho de ser endurecido, você que percebe que infelizmente você tem reclamado da vida, tem murmurado, os problemas, ao invés de você levá-los para o Senhor na oração, para abrir o seu coração. Eu não falei da segunda parte ainda, mas infelizmente, pelas suas reclamações, pelas suas murmurações, pelas suas revoltas, e veja, muitas vezes essas revoltas, aguenta a mão aí que vamos cantar já já, muitas vezes essas revoltas, gente, nascem por situações que nós achamos que é justo, mas fulano de tal fez tal coisa comigo, como é que eu não vou ficar desesperado? Eu queria ver o Padre Léo imitando isso aqui, seria gozadíssimo. Como é que eu não vou ficar com esse meu marido, meu Deus do céu? Como é que eu não vou ficar nesse estado? Como é que eu não vou reclamar da vida? Como é que eu não vou ficar decepcionada? Como é que eu não vou me jogar na revolta? Não, minha filha, não, meu filho, não é assim. Nós nos julgamos no direito de nos jogar no chão diante das situações, até dizendo: como é que eu não vou me sentir assim? Como é que eu não vou me revoltar? Não, você não precisa se revoltar. Você tem a outra opção, você vai a Deus na oração logo no começo. Mas se você está a meio do caminho, se a sua vida tem sido uma murmuração, se a sua vida tem sido uma reclamação, se a sua vida tem sido realmente uma revolta, grite agora, clame agora. E comecemos fazendo isso, cantando mais uma vez a estrofe desse salmo. Canta, minha filha. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. É o Senhor cantando para você. Não fecheis os vossos corações. Isso, cantemos todos agora. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis, não fecheis. Não fecheis
os vossos corações. Volta para o começo. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. É o Senhor dizendo: abra o seu coração, grita de dentro do coração, sai dessa prisão, abre a porta do seu coração. O seu coração tornou-se uma prisão, tornou-se uma cadeia para você mesmo. Sim, sim, oxalá ouvisseis hoje a minha voz, diz o Senhor. Já me sua voz, não fecheis os vossos corações. Veja, infelizmente talvez você fez do seu coração uma prisão. Você fez do coração uma cadeia, uma masmorra, como aquelas masmorras que ia acontecer aqui no Brasil, onde colocavam os náufragos, onde colocavam os prisioneiros de guerra e outros prisioneiros. Você fez uma masmorra para você mesmo. E a sua cadeia, a sua prisão foi o seu coração, que infelizmente se endureceu. Esse é o milagre que o Senhor quer fazer hoje em muitos. Sabe, gente, mais do que o milagre daquela mulher que eu vi lá em Caruaru ser curada da sua lepra. Desculpe, talvez haja pessoas leprosas no coração fechado, no coração revoltado, no coração endurecido, porque muitas vezes nós dizemos: mas como eu não vou ficar ressentido, como não vou ficar magoado, como não vou ficar revoltado com a minha sogra, com aquela minha cunhada, com aquele meu irmão, com aquela minha irmã? Como é que eu não vou me revoltar com o meu pai, com a minha mãe que fez isso para mim? Como é que eu não vou ficar revoltado com aquele meu filho, com aquela minha filha? Até gente muito próxima nós fazemos isso, sem falar com os outros, sem falar do marido que bebe, sem falar do rapaz que é seu filho, não é meu, é seu, mas que entrou na droga, e às vezes é o seu patrão, é o seu chefe, é o seu coordenador de grupo, de pastoral. Como é que eu não vou me sentir revoltado? Como é que eu não vou me jogar no chão, na revolta, no desespero? Eu tenho o direito de me desesperar, de ser assim. E veja, o que você talvez não faça para fora, do jeito que eu estou fazendo, você faz por dentro, calejando o seu coração. Você fica com o coração calejado. Mas que beleza! Oxalá ouvisseis hoje a minha voz, diz o Senhor. Oxalá ouvisseis hoje a minha voz, não fecheis os vossos corações. É o Senhor falando para a gente, é o Senhor falando para você. Então grita de dentro do coração: Senhor, salva-me dessa prisão que é o meu próprio coração, que são as minhas emoções endurecidas. Senhor, eu não precisava estar assim, e eu não preciso estar assim. E eu quero aprender a lição, Senhor. Ao invés de me revoltar diante dos problemas, e ao invés de me jogar no chão, e ao invés de me desesperar, Senhor, eu vou orar, eu vou gritar para Ti, Senhor. Principalmente se eu carrego um problema crônico que não depende de mim, de um casamento que vai mal, de um marido irresponsável, talvez infiel, talvez traidor, adúltero. Não depende de mim, Senhor. E essa doença que eu carrego, essa doença que acontece na minha casa, essa pessoa está doente mesmo, está quem sabe numa cadeira, está quem sabe numa cama, sem conseguir sair. Senhor, eu carrego esse problema, mas eu não posso desgraçar a minha vida, Senhor. Pelo contrário, eu tenho que agraciar a minha vida. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que rezar, eu tenho que pedir. Gente, muitas vezes a nossa oração é para poder conseguir aguentar os problemas, porque, como eu dizia, nós não buscamos problemas, eles estão aí. E veja, não é Deus que coloca problemas na nossa vida, não. Os problemas vêm da própria vida. Enquanto estamos nesse vale de lágrimas é vale de lágrimas. Depois Jesus virá, depois Jesus fará um mundo novo. Mas enquanto estamos aqui nesse vale de lágrimas, que foi pego pelo pecado original, em que o próprio demônio transtornou esse mundo, ele tornou-se um vale de lágrimas. Nós temos que fazer justamente da nossa vida uma constante oração.
Uma constante oração, especialmente nós que carregamos problemas. E quem é que não carrega problemas? E aí que está, bonito, se diante dos problemas você abre o coração, se você grita para o Senhor, se os seus problemas são justamente o trampolim para você se atirar no Senhor, suplicando, pedindo, que beleza, você realmente se joga, se atira no Senhor, como num trampolim. E o bonito é que você pisando nesse trampolim dos sofrimentos, do problema, qual é o seu problema? Não faça dele uma muralha não, na qual você vai se bater. Quanta gente se põe no problema assim, e bate a cabeça, e bate o corpo inteiro, e bate as mãos, e sangra as mãos, e sangra a cara, você vai batendo a cara nessa muralha dos problemas. Não faça dos problemas uma muralha no qual você se bate, não faça dos problemas trampolim. Pisa e se joga no coração de Deus, daí você se torna agraciado, bem-aventurado. Você não é um desgraçado, desculpe, não é uma desgraçada, você não desgraça a sua casa, a sua família, não, você se agracia, você se torna um agraciado, uma agraciada. E embora os problemas não desapareçam, talvez, porque muitos deles desaparecem, mas pode ser que esse problema não vai desaparecer, porque não depende de você nem de Deus, depende da pessoa. Depende dela. Ela que quer continuar bebendo, ela que quer continuar se drogando, ela que quer continuar adulterando. Você não tem nenhuma possibilidade. E infelizmente, se ela não quer, nem Deus quer, claro que Deus quer. Deus como que persegue essa pessoa, mas se ela não aceita, desculpe, nada feito. Deus continua perseguindo, mas enquanto ela não aceitar, enquanto ela não se abrir, nada feito. Então, até os problemas que não têm solução, eles se tornam trampolins para você, como aconteceu com Moisés. E quando a gente bate na pedra, até da pedra nasce água, até dos problemas nasce água, até dos problemas nasce a graça, nasce a felicidade. Acho que você conhece pessoas coitadinhas cercadas de problemas, carregando problemas e mais problemas, e são felizes. Muitos tolos dizem, não, essa é uma pessoa alienada coisíssima nenhuma, são verdadeiros santos. Eu tenho a certeza que eu tenho diante de mim muitos santos e muitas santas, muitas mulheres, muitas esposas santas, mártires, verdadeiras mártires do seu casamento, mártires do seu marido, mártires dos seus filhos, mártires da sua situação. Mas eu devo dizer que também, graças a Deus, há homens assim, e há filhos assim, mártires da situação dos seus pais, mas santos, porque o mártir é santo, ele não é apenas um sofredor, não, ele é um santo. Quanta gente santa, e é isso que Deus te quer, meu filho. Deus te quer santo e não um revoltado, Deus te quer feliz e não um desgraçado. Me desculpe, mas Deus te quer feliz, Deus te quer bem-aventurado, Deus te quer uma pessoa agraciada. É esse o milagre que Ele quer fazer hoje. Pula de cá, pula do lado da desgraça que talvez você mesmo causou, porque você se jogou na revolta. Pula dela, abre o coração, escancara o coração e pula agora para o Senhor. Se joga nos braços. Você tem problemas, eu tenho também. Pisa firme no trampolim. Todo trampolim assim, pelo fato do trampolim ser desse jeito, né? Na hora que você pisou no trampolim, o trampolim já começa a balançar você. Verdade ou não é? Aproveita o trampolim e se lança justamente no coração de Deus. Se lance no coração de Jesus. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que estão se lançando agora no teu coração. Nós não apenas falamos, foi preciso fazer tudo isso, Senhor, por causa das pessoas, e não são poucas, que estavam com o coração endurecido, sem culpa, mas estavam com o coração endurecido, coitados, jogados na revolta, no desespero, no fechamento, nem te sentiam mais, Senhor, nem tinham gosto de rezar. Tão decepcionados estavam que nem tinham coragem mais de rezar, nem acreditavam que o Senhor podia atendê-los. Mas agora, Senhor, obrigado, porque pessoas e mais pessoas estão se lançando, estão saltando. Salte agora, se jogue como naquela piscina de Siloé. Se jogue naquela piscina, a piscina da salvação. Siloé quer dizer salvação.
Então, piscina de Siloé, quer dizer, piscina da salvação. Se jogue na piscina de Siloé, se jogue agora, se jogue agora. Se o seu coração estava endurecido, grite pelo Senhor. E bonito, na hora que você grita pelo Senhor, na hora que você quer mudar o seu coração, tudo se muda. Obrigado, Senhor, porque grandes milagres Tu estás fazendo agora, mudando os corações. Obrigado, Senhor, pela paz que as pessoas não tinham e que começam a ter agora. Obrigado, Senhor, pela alegria que as pessoas não tinham e começam a ter agora. É uma luzinha no fundo do túnel, mas começa a voltar a alegria ao coração dessas pessoas. Essas pessoas que antes eram infelizes e carregavam a sua infelicidade, mas viram uma luz no fundo do túnel. E nós temos a certeza, Senhor, que não é apenas uma luz no fundo do túnel, não é a Tua luz que vai se aproximar rapidamente, e essas pessoas também vão avançar. Obrigado, Senhor, porque estás fazendo agora milagres maior do que aquela mulher que foi curada da lepra lá em Caruaru. Tu estás curando corações, porque Jesus, nesse nome há poder. O seu nome é poderoso. Sua glória enche a terra. O impossível Ele pode realizar. Proclame esse impossível que Jesus está fazendo agora, mudando o seu coração, mudando radicalmente o rumo da sua vida. Cantemos. Jesus, neste nome há poder. E cantando, clame pelo Senhor, isso é verdade. Jesus, neste nome há poder. E a palavra dele tem poder, ele é poder, a palavra dele é poderosa. É poderoso. Sim, e a sua palavra é poderosa. Em toda a terra Há poder. há poder. Já no nome de Jesus. Nome de Jesus. Vai ficando em pé. Jesus, esse nome. Jesus, esse nome Vai há cantando para valer. poder. Abrace o seu milagre, Jesus, como aquele leproso esse abraçou, nome como aquela há leprosa poder. que no Brasil, lá em Caruaru, poucos anos atrás, abraçou o seu milagre, o seu impossível. Sim, o Senhor quer mudar o seu coração. Ele está mudando o seu coração. Há poder no nome de Jesus. Levante seus braços e acolha isso. É verdade para você também. Impossível, Ele pode realizar. O impossível, Ele pode realizar. O impossível, sim, o impossível. O impossível a nós, Ele pode realizar. Sim, Senhor, realizaste o milagre maior, que é a mudança dos nossos corações. O Senhor quebrou essa pedra do sepulcro, não apenas retirou a pedra, o Senhor rompeu a pedra do sepulcro que tinha se tornado o nosso coração, onde quem tinha morrido, quem tinha sido sepultado na sepultura do próprio coração, eram as próprias pessoas. Obrigado, Senhor, porque fizeste essa ressurreição, e posso declarar, muitos foram ressuscitados, porque o Senhor quebrou a pedra que estava na frente dessa câmara mortuária. E obrigado, Senhor, porque essas pessoas ressuscitaram. Alguns já perceberam, outros vão perceber a partir de agora. Obrigado, Senhor. Quem faz o mais, faz o menos também. Levanta a sua mão direita, ela é uma súplica. Cura, Senhor, também os males do nosso corpo. Cura, Senhor, as nossas doenças, as doenças do nosso corpo, as doenças da nossa alma. Cura-nos, Senhor. Para ti nada é impossível. Muito obrigado, Senhor, porque assim como o Senhor curou os corações endurecidos, essa é a maior cura, esse é o maior milagre, tu agora estás curando também no nosso corpo. Obrigado, porque curas o nosso corpo. Nós nem precisamos escrever
Cada um de nós vai perceber o que o Senhor está fazendo agora, nesse momento, e fará durante toda a Eucaristia. Mas Tu estás no meio de nós, e no Teu nome há poder. O impossível Ele pode realizar. Cante. O impossível Ele pode realizar. O impossível Ele pode realizar. Ele pode. O impossível Ele pode realizar. O impossível, sim, o impossível a nós. O impossível a nós. Ele pode. O impossível Ele já realizou. Ele já realizou. O impossível Ele já realizou. Ele já realizou. O impossível, sim, o impossível. O impossível a nós. Ele já realizou. Não aplauda, mas solte a sua voz. Não aplauda. Não aplauda, solta a sua voz, solta a sua voz, solta a sua voz. Sim, que de dentro do seu coração, vem esse clamor. Sim, se você não tinha ainda clamado, para que o Senhor abrisse as portas do seu coração, para que o Senhor quebrasse a pedra que estava sobre o seu coração. Deixe que o Espírito Santo mesmo agora clame em você. Deixe que o Espírito Santo clame agora em você. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por toda a graça que está. Solta a sua voz. Clama mesmo. Deixa o Espírito Santo clamar dentro de você. Eu quero ouvir clamor, braços levantados, clamando diante do Senhor. Não é qualquer coisa. Um coração endurecido não é qualquer coisa. É um verdadeiro milagre e o Senhor o está fazendo. Obrigado, Espírito Santo, porque ora em nós, porque clama em nós. E obrigado porque o milagre acontece em cada um de nós. Acontece em mim, acontece em cada um desses meus irmãos. Obrigado porque estás abrindo, Senhor. Estás abrindo o sepulcro que se tornou o nosso coração. Tu rebentas agora. Tu fazes rachar a pedra que estava sobre o nosso coração, como uma sepultura onde os mortos sepultados éramos nós mesmos. Obrigado, Senhor, porque Tu fazes novas todas as coisas. Tu fazes novo a mim, Tu fazes nova a minha vida. O impossível Ele já realizou.